Boa noite a todos e todas aqui. Primeiro webinar do ano do IHelgov. Queria começar agradecendo a todos e todas que se inscreveram para participar, mas também agradecer aí a nossa palestrante da noite, a professora Gabriela Lota, e o professor Carlos Melo, que irá debater. O webinar é o primeiro, como eu falei, do IHelgov deste ano. Ele faz parte aí de uma série de webinars que nós estamos programando, e esse webinar é a Democracia, Participação e Representação Política. Além de agradecer a Gabi e ao Carlos, também agradecer ao INSPER pela colaboração, e como nós estávamos conversando aí um pouco antes, o INSPER foi uma que gestou o grupo fundador do IHelgov, então a gente tem aí uma relação especial com o INSPER. E também agradecer a nossa equipe, que é a da Patrícia, da Lara, pela organização, pelo evento. Essa série de eventos que nós estamos programando esse ano, do IHelgov, ela está orientada dentro de uma agenda que foi elaborada a partir do nosso planejamento estratégico de 2021 a 2024. Foi definido que as ações, projetos estariam baseadas numa série de temas, e para a construção dessa agenda, que já está pública, então convido a todos para conhecer no nosso site, nas nossas redes sociais. Foi uma agenda elaborada pelo nosso diretor de conteúdo, o André, com a participação dos nossos associados. Foram identificados 10 temas, então a gente vai ter aí ao longo do ano uma discussão em cima desses 10 temas, e o primeiro tema é o tema da democracia. Então, começamos com um tema que não só é bastante importante para o país, mas também que para a área de relações governamentais tem uma grande relevância, né? Não trabalhamos sem democracia na área de relações governamentais. Então, convido a todos para acompanharem também, aqueles que não são associados e quiserem conhecer mais sobre o IHelgov, convido aí para conhecer as nossas redes sociais, nossas atividades e toda a nossa programação. Então, essa brevíssima introdução, queria começar falando sobre a nossa convidada, a Gabi. A professora Gabriela Lota é professora de Administração Pública da FGV, de São Paulo, doutora em Ciência Política, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, e foi professora visitante da Universidade de Oxford em 2021. Ela é coautora com o Pedro Abromavi, acho que falei certo, do livro A Democracia Equilibrista, Políticas e Burocratas no Brasil. Então, de antemão, passo a palavra para a Gabriela, vai ter 20 a 25 minutos para falar sobre o tema, e depois eu passo para o Carlos Melo, professor do INSPER, e para fazer os comentários, e aí, a partir disso, a gente abre também para a conversa e para o debate com o grupo. Então, tenho certeza que a gente vai ter um excelente evento e abrimos com uma excelente discussão. Então, Gabi, passo a palavra para você. Obrigada, Denilde. Boa noite a todos e todas. Queria primeiro agradecer ao IHelgov a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu vou basear a minha fala aqui em cima do livro, né, que a gente lançou recentemente, que a Denilde acabou de falar, o livro chamado Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, que eu escrevi com o Pedro Abramovay. Já vou contar um pouquinho mais do livro, mas só para falar para vocês que eu vou me inspirar no livro, e queria agradecer muito aí já de antemão os comentários do Carlos, que é alguém que eu acompanho e admiro profundamente, e um dos maiores conhecedores e debatedores públicos sobre a política no Brasil, né? Então, acho que vai ser muito bacana poder fazer essa conversa com vocês. Então,
Eu vou começar falando um pouco sobre de onde veio o livro e quais são as ideias centrais para discutir esse tema da democracia no Brasil hoje e quais são os desafios que a gente vê aí pela frente, né? A ideia original do livro, ela nasceu do Pedro Abramovay, que eu não sei se vocês conhecem, o Pedro hoje é o diretor da Open Society Foundation na América Latina e no Caribe, mas o Pedro, por muitos anos, ocupou cargos altos no governo federal durante governos Lula e Dilma, inclusive foi secretário nacional de Justiça, mas também ocupou outras posições. E ele era, portanto, uma pessoa que ocupava um cargo político e que enfrentou alguns dos grandes desafios aí de políticas públicas, eu vou falar de algumas delas aqui para vocês, que foram produzidas nesse período aí entre 2003 e 2015. E o Pedro, nesse período em que ele estava ocupando cargos comissionados e, portanto, uma posição política dentro do governo, viveu vários momentos de grandes embates com servidores públicos concursados que tinham ideias contrárias às ideias que ele e o governante eleito e os ministros defendiam, né? E o Pedro começou a refletir sobre esse processo, depois de sair do governo, no sentido de dizer qual é o lugar da técnica e da política quando a gente está discutindo a democracia. E eu vou contar um primeiro caso para mostrar para vocês o tipo de reflexão que o Pedro viveu. Em meados de 2012, acho 2013, acho que 2011, a gente estava em discussão no Brasil pela aprovação de a Lei de Acesso à Informação, e o Brasil era o último país da América Latina a aprovar a LAI, a ter uma lei de acesso à informação. Vocês devem conhecer a LAI, hoje ela é super famosa, hoje se fala muito disso o tempo inteiro, né? A coisa do sigilo de 100 anos, enfim, está relacionado à LAI. E o governo Lula queria a aprovação da LAI e eles fazem uma reunião com vários representantes de ministérios, e especialmente representantes dos militares e do Itamaraty começam a se posicionar contra a LAI. Eles eram contra a LAI, isso todos são servidores públicos concursados, tá? Eram contrários à LAI, achavam que a LAI não podia ser aprovada, que ia ser muito ruim ter a LAI, e o Pedro está discutindo com eles na reunião, como assim? Vocês são contra a aprovação de uma lei que é a favor de fortalecer a transparência do Estado, por que vocês são contra? E ele foi discutindo com eles na reunião, até que em certo momento, um diplomata fala, nós somos contra a LAI, porque a LAI vai fazer a gente abrir as informações sobre o Barão de Rio Branco de 100 anos atrás, e isso pode sujar a imagem da diplomacia brasileira. Quando ele ouviu essa frase, o Pedro ficou enlouquecido, dizendo, mas como assim? Ele achou um absurdo, levou essa discussão, foi um auê, vocês depois podem ler, teve um monte de discussão de bastidor, o Pedro levou uma bronca pública, enfim, várias coisas aconteceram. Mas esse caso é um dos casos que fez o Pedro começar a refletir de qual é o lugar da técnica e qual é o lugar da política numa democracia. Porque se um governante é eleito para aumentar a transparência, tem uma agenda pública de aumento da transparência, e um conjunto de servidores públicos se colocam contra uma agenda pública e uma agenda que foi eleita para defender um interesse de imagem corporativa, tem alguma coisa aqui que está problemática, né? E isso foi muito antes da Lava Jato, tá, gente? Bom, esse tipo de reflexão levou o Pedro a querer pensar sobre o que acontecia, e aí o processo do crescimento da Lava Jato no Brasil vai ser mais forte ainda em relação a isso, do que acontecia quando você tem servidores públicos concursados que se colocam dentro do Estado contra a política e a agenda política de uma maneira que não entra no debate público, porque isso que eu estou contando para vocês não é que foi para o debate público, temos que abrir, não temos que abrir. É um conjunto de servidores querendo ali proteger alguma coisa que não está nem colocada publicamente no debate. E essa é a narrativa que ele começa a construir para fazer a reflexão. Bom, a partir daí, a gente teve Lava Jato, a gente teve impeachment da Dilma, a gente teve uma série de mudanças na política brasileira, até que a gente chega em meados de 2013, 2014, com as manifestações, as eleições que levam a Dilma, depois vem o impeachment, depois a gente vai ter o Temer, e em seguida a gente vai ter o governo Bolsonaro. E tem nesse processo todo um crescente de uma narrativa que vocês devem ter acompanhado no debate público, da ideia de eu sou gestor e não sou político.
Eu estou me candidatando porque eu sou um bom técnico e não sou um político. É uma narrativa que, inclusive, colou no nosso atual vice-presidente, mas também o Dória e vários outros candidatos, de criminalizar a política, inclusive na disputa político-eleitoral, de dizer o lugar da política é o lugar sujo, é o lugar criminoso, é o lugar da corrupção, e o lugar da técnica é o lugar do correto, é o lugar do que a gente sabe o que fazer e assim por diante. Então, você tem um processo que vem piorando desde então de criminalização do mundo da política. E esse é um incômodo, portanto, que ajudaria a justificar uma parte dos relatos que o próprio Pedro tinha vivido e que foi crescendo ao longo do tempo. Mas aí chega o governo Bolsonaro. E quando chega o governo Bolsonaro, a gente vai encontrar uma narrativa quase oposta a essa, em certo sentido, né? Vocês devem lembrar que o governo Bolsonaro se colocou contra evidências científicas, tanto dos servidores do Ministério da Saúde como da própria Anvisa, em relação à vacina e em relação às medidas de enfrentamento da pandemia, né? E a gente teve uma série de exemplos, eu posso depois citar vários outros para vocês aqui, da área ambiental, da área de educação, da própria área de saúde e de outras áreas, em que nós tivemos um governante que se colocou completamente contrário à técnica, à legalidade, à isonomia dos processos e assim por diante, em nome de decisões puramente políticas na sua perspectiva. O que eu quero dizer aqui é que a gente vem num crescente de criminalização da política e chega um certo momento em que a gente vai ver um movimento quase oposto, que é de criminalização da técnica e criminalização da gestão. E quando o Pedro me procura para a gente fazer o livro, ele me procura com, olha, tem uma coisa que está me incomodando, porque eu vim com essa discussão da política, da técnica contra a política, e o governo Bolsonaro é o governo da política contra a técnica. E a gente decide, então, fazer uma reflexão sobre o que tem acontecido nesse suposto embate entre política e técnica na democracia brasileira, e esse é o tema do nosso livro. O que a gente vai argumentar, e no livro a gente vai fazer uma discussão que vem lá dos princípios da própria conceituação do que é a técnica política, a burocracia, toda a discussão weberiana, por exemplo, é que o funcionamento da democracia, ele pressupõe um equilíbrio que é muito frágil e muito difícil entre a burocracia e a política. O próprio Weber vai conceituar isso há mais de 100 anos atrás. Então, Weber vai dizer, a democracia precisa da burocracia, porque é a burocracia que garante legalidade, é o que garante procedimento, é o que garante que a gente sabe que vai ter eleição daqui a X anos, no dia tal, desta forma. A burocracia, ela traz componentes imprescindíveis para o funcionamento da democracia, o Weber vai dizer. Ao mesmo tempo, se a burocracia se colocar contra a política, se a burocracia ocupar o lugar da política, como a burocracia não é eleita e não está sujeita a sistemas de controle, por exemplo, eleitorais, a burocracia pode corromper a democracia. Então, esse equilíbrio entre política e burocracia é um equilíbrio muito tênue, que está colocado aí há muito tempo já na discussão dos países democráticos. O que a gente vai discutir é que, no caso brasileiro, esse é um equilíbrio que vai assumindo contornos muito específicos desde a nossa Constituição, que vai levar a esses dois desequilíbrios que eu falei para vocês. É disso que a gente está tratando no livro. Então, para falar para vocês, o livro é organizado, além da introdução e da parte teórica, em 3 partes. Na primeira parte, a gente fala desse primeiro desequilíbrio que eu falei para vocês, que é quando a técnica passa por cima da política, reivindicando um lugar do limpo, do certo, do correto, como se existisse um jeito único de se tomar decisões, né? Como se existisse uma solução única para qualquer problema público, e essa solução é uma solução que pode ser construída dentro de um gabinete ou dentro de um escritório, a partir de planilhas com essas pessoas que passaram em concursos públicos e que se sentem legitimadas justamente porque passaram por concursos públicos, mas que, na verdade, esse é um discurso muito antidemocracia e antipolítica, porque a prevalência da técnica sem política é a tecnocracia, que também é um tipo de autoritarismo, né? Então, e a gente vai discutir nesse caso, tanto o caso da Lei de Acesso à Informação, que eu falei para vocês,
como o caso Batiste, que é aquele caso, não sei se vocês lembram da extradição, que também foi um caso em que a técnica tentou se sobrepor à política, no final deu tudo errado e a política teve que intervir e virou uma grande crise política, a consequência da história, né? Então, a gente discute, aliás, esqueci de contar isso, o livro ele é escrito em duas, tem a primeira pessoa, o Pedro conta os casos reais de bastidor e a gente vai analisando junto, né? Então, tem esses dois casos na primeira parte, que é quando a técnica se sobrepõe à política. A segunda parte é o desequilíbrio contrário, que é esse que eu contei um pouco para vocês, que a gente viu muito, evidentemente, no governo Bolsonaro, mas não só, que é quando a política passa por cima da técnica. E a política passar por cima da técnica tem um problema de desequilíbrio democrático, primeiro porque política sem nenhuma evidência significa política ruim, provavelmente uma decisão política ruim, né? Que vai comprometer, inclusive, a legitimidade do governo. Mas, além disso, a política passar por cima da técnica pode significar decisões, inclusive, ilegais ou na margem da lei, como a gente viu muito acontecer nos últimos 4 anos. Claro, fica aí na margem cinzenta, você tem interpretações, mas são decisões que podem ir corroendo a legalidade por dentro e enfraquecendo as nossas instituições. Então, nessa segunda parte, a gente vai falar desse desequilíbrio quando a técnica despreza a política, e a gente vai discutir aqui 3 casos, que são o caso da política de drogas. Eu não sei se vocês conhecem esse caso também foi muito emblemático durante o governo Dilma, e foi quando o Pedro foi exonerado do governo, né? Porque a Dilma passou por cima de todo um processo decisório que já estava constituído para ter uma política de drogas, que ela ficou com medo da repercussão, e com isso ela desmonta todo o aparelho estatal e, no final, a política acaba sendo completamente desestruturada. Depois a gente fala da captura da Controladoria Geral da União durante o governo Temer, vocês lembram da coisa dos servidores da CGU lavando a escadaria para tirar o ministro, enfim. E a gente fala do caso da ENCLA e da Lava Jato, que também são casos em que você vai ter aí a política passando por cima da técnica. E, por fim, na última parte do livro, a gente fala sobre, então, como é que a gente constrói esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio não está dado, né? Esse equilíbrio é tênue e faz parte do funcionamento da democracia, que ele seja equilibrista, né? Por isso que o nome do livro é Democracia Equilibrista, porque a gente está sempre ali podendo escorregar para um lado, podendo escorregar para o outro, mas a saída sempre tem a ver com o próprio processo político, com a capacidade de você mobilizar atores políticos no processo político. E aí, nessa última parte, então, a gente vai discutir momentos em que esse equilíbrio conseguiu se constituir de maneira melhor, e essa constituição sempre tem a ver com envolver atores da sociedade num processo político mais amplo, quer dizer, fazer política que sempre estou falando com P maiúscula, né? Não estou falando de politicagem, da coisa só da partidária, estou falando de processo político de maneira mais ampla. E aí a gente vai discutir alguns casos que são mais conhecidos, né? O caso da Lei Seca, o caso do Marco Civil na internet, a gente também discute o Estatuto dos Povos Indígenas e um outro projeto chamado Pensando o Direito, que foi feito em parceria com as universidades. Bom, essa é um pouco a estrutura do livro, mas o que a gente tira de aprendizagem para isso, para pensar o funcionamento da democracia no Brasil? E aí eu vou indo para o final com essa fala. Quando a gente olha para esses, como eu falei para vocês, o equilíbrio tênue faz parte da democracia. Faz parte, a gente vê isso em qualquer país democrático, em que você tem momentos em que as coisas podem escorregar, mas você tem alternativas e as instituições conseguem segurar. Agora, olhando para o caso brasileiro especificamente, a gente vai discutir que existem algumas características da formação do nosso Estado brasileiro que fazem com que esse equilíbrio ele seja mais difícil de ser manejado. E esses elementos, eles têm a ver com a maneira como o nosso Estado brasileiro foi constituído na sua relação com a sociedade. O que eu quero dizer aqui? O nosso Estado brasileiro ele foi construído com traços que são traços não resolvidos desde a construção da nossa República, né? Eu, inclusive, recentemente entrevistei um diplomata, e o diplomata me falou uma frase que foi genial. Ele falou assim: a minha sensação é que a República ainda não chegou aqui, né? Porque olha para como os processos acontecem lá dentro e não é republicano, né?
Então, a primeira coisa é, o Estado brasileiro ele foi constituído com alguns traços, que são traços que não nos permitiram avançar na construção de uma república de fato, né? Não ter traços republicanos. A gente vai usar muito aqui o argumento defendido por um autor chamado Edson Nunes. O Edson Nunes vai falar que o Brasil, pré-Constituição de 88, vai carregar ao longo da sua história traços de clientelismo, traços de corporativismo, traços de insulamento burocrático e traços do que ele vai chamar de universalismo de procedimentos, que é essa tentativa do republicanismo. E, no fundo, quando a gente olha para o que é o Estado brasileiro, a gente vai ver essa grande heterogeneidade. Tem pedaços do Estado brasileiro que você fala, nossa, me sinto na Dinamarca. Tem pedaços do Estado brasileiro que você fala, a República não chegou aqui, né? Podia estar no século XIX e encontrar a mesma coisa. E não estou falando só em termos de modernidade tecnológica, estou falando da relação do Estado com a sociedade, da administração pública com a sociedade. Então, Edson Nunes vai dizer, o Estado brasileiro tem esses traços não foram resolvidos historicamente. E o que a gente, só que o Edson Nunes só olhou pré-Constituição de 88, eu e Pedro estamos olhando para pós. O que a gente vai dizer é, a Constituição tentou resolver, mas a Constituição também não deu conta. E mais do que não deu conta, a Constituição criou um novo traço, que é esse traço republicano, participativo, que vai se materializar na construção dos conselhos, conferências, audiências, da relação Estado-sociedade, da relação mercado-Estado, né? A gente construiu isso na nossa Constituição, mas é como se a gente construísse com mais um puxadinho, quer dizer, a gente não resolve o passado e a gente constrói mais uma coisa que vai continuar convivendo com esse passado não resolvido. E mais do que isso, tanto a nossa Constituição como a reforma gerencial do Estado, que foi proposta pelo Bresser, e depois as medidas adotadas pelo Lula, durante o governo Lula, de construção e profissionalização do Estado, reforçaram alguns traços. E aí eu vou fechar um pouco falando esse argumento para vocês. Vocês lembram que eu comecei dizendo que existe um processo de criminalização da política que tem a ver com esses servidores públicos que dizem, passei num concurso público, portanto, eu estou legitimado para estar aqui. E eles ainda vão dizer, é um concurso público muito concorrido, eu sou uma pessoa muito especial porque eu passei nesse concurso público, são concursos públicos meritocráticos, né? Eu me esforcei muito para poder estar aqui, e tudo isso ajuda a me colocar num lugar mais legítimo do que o político. Porque, supostamente, eu sei mais, eu posso mais, eu passei num concurso, é tudo muito concorrido e difícil e assim por diante. Esse fenômeno é um fenômeno que foi fortalecido pela reforma gerencial, pela expansão das carreiras públicas e pela contratação, profissionalização e aumento salarial que foram promovidos pelo governo Lula, que acabou criando dentro do governo federal uma elite de servidores públicos, muitos deles em carreiras jurídicas, mas não só, podem pensar carreira no Ministério Público, CGU, AGU, Polícia Federal, Itamaraty, as carreiras de gestão, e que se colocam nesse lugar da meritocracia legitimada para ser melhor do que o processo político eleito, né? Acontece que essas pessoas, e aí quando elas entram no Estado, elas têm muito poder, um poder de barganha, e por isso aumenta o corporativismo, elas se enclausuram e por isso aumenta o insulamento burocrático, né? Elas negam a política, criminalizam a política, só que quando a gente vai ver a composição desse grupo, em termos de perfil e quem eles representam da sociedade, estou falando aqui de grupos sociais majoritariamente brancos, do Sudeste e homens, que, na verdade, estão dentro do Estado não representando a sociedade, mas representando o interesse de um grupo da sociedade, né? E se enclausurando dentro do Estado com um discurso de maior legitimidade em relação à política. Então, o que a gente vai argumentar é que, para fechar a discussão, é que se esse equilíbrio já é um equilíbrio muito difícil, ele toma traços muito específicos quando a gente olha para o que é o Estado brasileiro e a construção histórica do Estado brasileiro. E a nossa Constituição, que deveria, de alguma forma, ter dado conta disso, potencializou alguns desses problemas que levam a gente à nossa situação, um pouco o que a gente tem vivido agora, de ter ou um desequilíbrio para um lado ou um desequilíbrio para o outro.
E, no fim, a gente termina o livro com uma grande defesa do processo político como o espaço do processo decisório. Acho que o Carlos vai até debater um pouco mais sobre isso, né? A ideia de que a política é o espaço onde o debate público acontece, não é o bastidor que vai resolver, né? Então, no fundo, é uma grande apologia à defesa da política com P maiúsculo. Tanto e vou fechar com essa fala, que eu não sei se, para quem depois for ver o livro, nós temos duas recomendações aqui. A primeira é do Lula e a segunda é do Fernando Henrique, né? A gente fez a frente ampla no nosso livro antes das eleições, mas porque era essa ideia de homenagear a política com P maiúsculo como um processo legítimo e necessário para o fortalecimento da democracia. Acho que é isso, tentei ser bem rápido para a gente ter mais tempo aqui para debater. Excelente, Gabi, foi. E recomendo para todos para lerem o livro. O livro ele é realmente muito bom, mostra esse processo que a Gabriela falou. Já também para a gente poder entrar para o debate, passar para o professor Carlos Mello, que é professor do INSPER, cientista político, comentarista político de vários órgãos de imprensa, então, e tem nem necessidade de apresentá-lo, mas é só. E nosso patrono agora foi na turma dele que foi fundada, né, no curso que ele estava dando lá no INSPER, que foi aí a ideia de fundar um instituto. Então ele quase já é nosso patrono, Carlos. Passo para você para fazer os comentários. Obrigada pela presença e participação. Muito obrigado, Denilson. Eu estava pensando em falar que eu tinha alguma colaboração. Quando você coloca patrono, eu fico até sem jeito. Isso parece tanto com Deodoro, entendeu? Sabe, alguma coisa assim, sei lá, enfim. Eu O queria... Rio Branco, Barão de Rio Rio Branco. Branco, Barão do Rio Branco, enfim, né? Para entrar no espírito. Enfim, né? Bom, patriarca. Agora, vamos lá. Eu queria agradecer a vocês, de fato, eu já não me lembro há quanto tempo, isso é um problema de quem vai ficando velho, já não se lembra há quanto tempo as coisas aconteceram, mas há muito tempo o Guilherme Attia procurou ao Sérgio Lazzarini e procurou a mim, ele dava um curso lá no INSPER, e falou, pô, vamos fazer um curso de relações governamentais, né? E a gente montou um curso bacana, legal, a gente sentou, montou o curso, e eu quero dizer para você que a primeira turma, não é porque a primeira turma a gente nunca esquece, né? Mas a primeira turma foi excelente mesmo, né? E a gente dizia, assim, sintomaticamente, eu, o Sérgio, o Guilherme, nós dizíamos, cada um por si, que, pô, vocês deviam fundar alguma coisa, um instituto, uma coisa para pensar, né, a atividade. E foi com grande satisfação que a gente viu que, um tempo depois, de fato, o pessoal fundou. Eu fui chamado para algumas vezes para falar no Helgov, enfim, e eu tenho vocês como uma referência profissional, política, e tenho vocês também, não como patrono, mas no cantinho do meu coração ali, né, como alguém que viu nascer, né? Como a gente vê um garoto, né, que agora está um adolescente, tal, que a gente viu nascer, né? Enfim, só para vender o meu peixe aqui, na verdade, o peixe do INSPER, esse curso ele avançou e ele ainda existe 2, 3 vezes por ano, e ele tem um avançado, que é o que a gente chama de estratégia de negociação empresa e governo, né? Hoje, quem está à frente desse curso é o Milton Seligman, e que teve uma baita de uma experiência dos dois lados do balcão, né? E é isso que a gente tenta trazer. E já entrando no assunto, acho que uma coisa muito interessante do livro da Gabriela e do Pedro é porque tem essa experiência dos dois lados do balcão, né? O Pedro
teve um papel importantíssimo, né? Aliás, o Pedro, porque não sabe, vem de uma linhagem intelectual extraordinária, né? O Ricardo é um dos grandes sociólogos do Brasil, hoje e há muito tempo, né? O pai do Pedro, e que deve ter um orgulho enorme do Pedro, né? Por toda a capacidade dele. Então, ele teve a experiência. E a Gabriela, eu quero confessar aqui, talvez Gabriela, me desculpe se eu for assodado, né? Mas talvez uma declaração de amor público. Eu tenho pouco contato com a Gabriela, eu tive sempre muito pouco contato com ela, infelizmente, nós temos muitos amigos em comuns, mas eu tenho uma admiração e uma imagem tão positiva da Gabriela. Eu acho a Gabriela tão competente, tão ativa. Enfim, a Gabriela, se eu colocar assim numa perspectiva, ela é um sonho de consumo meu de amizade, né? Porque acho que a gente pode de fato, trocar muito. E é uma delícia ouvir ela falar, né? É uma delícia ouvir ela falar por vários motivos, Gabriela. Por esses dois lados do balcão, só que os dois lados do balcão é o Pedro no estádio e você na academia, né? Se eu tirasse agora aqui esse banner do Iralgov, eu não vou fazer, você veria os meus livros aqui, você veria que tem uma foto em destaque, justamente do Max Weber, né? Justamente o Weber que eu coloco ali. De vez em quando eu tenho uma preguiça danada de ir para a televisão e tal, e agora com a pandemia se inventou essa coisa toda, então eu sempre faço questão de ter o Weber em destaque ali. Os meus amigos mais antigos, né, ficam nervosos com isso, porque acham que eu traí o marxismo, mas eu nunca tive nenhum compromisso com o marxismo. Eu acho os dois grandiosos pensadores, enfim, mas o Weber é um cara extraordinário. E aí, Gabriela, a questão da ética da convicção, a ética da responsabilidade, certamente vocês passaram por esse caminho, a teoria da burocracia, enfim, então, mas me lembra sempre um texto clássico do Weber, que é o Parlamentarismo e Governo numa Alemanha Reconstruída, né? Onde o Weber ele destaca ali no texto dele o que ele chama de o legado de Bismarck. O que foi o legado do Bismarck? O Bismarck foi um grande chanceler, um grande estadista, tal, unificou a Alemanha, todo mundo fala do Bismarck, mas o Bismarck foi uma tragédia sobre o aspecto político. Porque o Bismarck tinha essa visão do técnico, né, da burocracia, tal. E, ao longo do tempo, matou a política. E o Weber escreve esse texto depois da Primeira Guerra Mundial, e ele aponta o seguinte, ele aponta que o burocratismo do Bismarck, né, a superburocracia do Bismarck, matou a política. E foi essa morte da política que levou a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial e para aquele desastre todo. Se houvesse política, talvez a guerra fosse impedida. E ele dizia o seguinte, era pior, que ainda não havia nenhum político mesmo depois da guerra. Ele dizia, eu nem peço, não se trata de pedir um grande político, que isso vai aparecer de tempos em tempos, ou um grande estadista, que é uma coisa rara na humanidade, talvez de 100 anos, mas ele fala assim, tão somente um político. E é claro que ele está se referindo ao político com P maiúsculo. E ele diz o seguinte, porque se não houver isso, quem vai decidir o problema da burocracia, do técnico, vai ser o líder carismático. O líder carismático vai passar por cima com tudo. E olha, diz o Weber, a frase não é essa, mas eu temo que daqui a alguns anos apareça um César. Ele escreveu em 18 isso, né? 15 anos depois, de fato, apareceu, né? O nome desse cara era Adolf Hitler, ele dispensa comentários e apresentações, né? Então, esse é um grande problema. O grande problema é que a adequação entre a política e o técnico, a burocracia. E aí tem muita picaretagem nesse discurso do técnico, do técnico, do técnico. O técnico é importante, eu já vou falar dele, tá? Mas tem uma picaretagem enorme, que é a ideia de que, não, nós temos que ter um governo de técnicos, né? Olha, Gabriela, você usou uma frase que ela é preciosa do ponto de vista da lógica. Quando você falou do governo Bolsonaro, você disse que o governo Bolsonaro era política contra a técnica.
mas construído num enorme farisaísmo, porque era o governo que fazia o discurso da técnica sobre a política, a nova política, baseada na técnica. O meu ministério só vai ter técnicos. Não é? E o resultado que nós conhecemos. Né? Então, fica uma polêmica que a política é ruim, a técnica é boa. Eu não vou contar o nome do santo, mas um grande amigo, que é um cara conhecido, uma vez, alguns anos, ali perto do impeachment da Dilma, almoçando com ele começou a falar da Petrobras. Não, porque a Petrobras, porque falando da desgraça da Petrobras. E eu perguntei para ele assim, foi sacanagem, tá? Eu perguntei para ele assim, pô, mas o que foi que aconteceu? Por que a Petrobras ficou desse jeito? Né? Ele falou assim, a política. Claro, foi a política acabou com a Petrobras. Eu comi mais alguma coisa, tomei um gole do meu vinho, né? Deixei ele falar, para ele esquecer um pouco da pergunta que eu havia feito, e perguntei de novo. Falei assim, pô, mas a Petrobras ia tão bem, né? Por que ela ia bem? Pela gestão, pela técnica, pela gestão. Aí eu falei assim, então quer dizer que quando vai bem é a técnica, quando vai mal é a política. Mas será que a gestão que foi capaz, eficiente, etc., 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 não foi uma decisão política? Claro que foi uma decisão política. E aí, a gente precisa colocar luzes nessa escuridão, e eu acho que o livro, que eu estou em dúvida aqui, Gabriel, não sei se eu uso o livro na graduação, não sei se eu uso no mestrado de administração, no mestrado de políticas públicas, ou no meu curso chamado Liderança e Política. Né? Porque ele cabe em tudo. Né? Porque ele é ótimo, pelo que você narrou para a gente aqui. Então, é necessário colocar um pouco de luz nisso. A política sem o suporte do conhecimento, ela é um desastre. Ela é um desastre. É claro que a política ela tem que ter um suporte do conhecimento, mas esse conhecimento técnico sem habilidade política, sem sensibilidade política, ele pode se transformar numa tragédia. Numa tragédia. Né? O que é a política com P maiúsculo? A política com P maiúsculo é aquela que ouve, sabe pesar as recomendações, as melhores recomendações, as melhores práticas de gestão do conhecimento, etc., e que faz a escolha. Né? Meu colega de INSPER, o Marcos Lisboa, que teve também uma experiência no governo, ele gosta de dizer o seguinte, não, eu sou economista, o meu papel é apresentar para o político qual é a melhor alternativa do ponto de vista da história, das evidências, etc., etc., mas quem vai decidir vai ser o político. O burocrata, ele é importante, ele é indispensável, mas ele não é o dono do Estado. E aí, se eu vi direitinho aqui num relance, eu acho que foi a Patrícia Marinho que fez um comentáriozinho aqui, lembrando do grandioso Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Né? Você sabe, Gabriela, que no meu curso da graduação, eu faço os alunos tentarem um diálogo entre o Edson Nunes, da Gramática Política do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda. Porque onde nasce o clientelismo, onde nasce o corporativismo? No Homem Cordial, que a Patrícia matou a pau ali. Quando eu vi, eu falei assim, tomara que ela não diga, porque senão ela vai tirar da minha boca. Não é? Nasce do Homem Cordial. E olha a frase do Sérgio, quando o Sérgio diz que grupos particularistas que submetem a sociedade, e eu acrescento, a sociedade e o Estado, grupos de interesses particularistas. Né? Por quê? Porque o clientelismo e o corporativismo, eles são filhotes do patrimonialismo, um país que cresceu, né, com a prática patrimonialista, que, aliás, o Weber, o Faoro, o Sérgio Buarque vão trabalhar com isso. Né? Nossos grandes pensadores, né, são sobre a nossa cultura, sobre a nossa gestão e tudo mais, são weberianos. Interessante isso, sem nenhum demérito aos demais, mas me parece que isso é um sinal. Vamos trabalhar a questão do patrimonialismo. Eu não vou ficar aqui com aquela
aquela resposta de professor de cursinho, a história da colonização de ocupação, colonização de exploração, etc. Tal, mas, na verdade, é uma disposição cultural de tomar para si o que é do Estado. E se não for possível tomar, eu depedro. Vocês lembram como que viviam os orelhões que estavam nas ruas na época que nós usávamos orelhões? Não é? Se não é, se é do Estado, se é de todo mundo, não é de ninguém. E, portanto, se não é de ninguém, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho porque eu quero que seja meu. Também no Sérgio Buarque de Holanda, a ideia do personalismo. E aí, Gabi, o cara passa num concurso, né? Um concurso difícil, né? Um concurso concorrido. Claro que ele tem méritos, eu não estou desprezando méritos, mas, pô, o cara se sente o José Bonifácio, entendeu? Ele se sente o patriarca da independência, né? Porque viva Napoleão de Hospício, me desculpa aqui, porque ele se sente dono do Estado, né? Toma para si o Estado. E o político é ruim. Olha, o político tem um outro tipo de legitimidade que precisa ser considerada, assim como o político precisa considerar a legitimidade do corpo técnico também. Essa discussão ela é importantíssima, porque ela me parece que ela coloca a luz, como eu já disse, num campo que é absolutamente mal iluminado, né, que fica essa coisa toda. Vamos lembrar que essa ideia de gestão, infelizmente, eu não digo isso com felicidade, não, mas começa lá com a Dilma, viu? Quer dizer, pelo menos a retomada dessa ideia de gestão começa lá com a Dilma. Tem o Alckmin em 2006, né? Aí a Dilma vira a gestora, né? A mãe do PAC, a gestora do Lula. Né? Depois aparece o Dória, com o mesmo tipo de história, né? e, vem, e vem o embuste, né? Do Bolsonaro, com relação a essa coisa da gestão e etc. Tal. Houve tudo ali, menos gestão. E, a meu ver, também menos política. Né? Nem política, nem gestão. Então, esse é o tipo de coisa fundamental para a gente discutir. E eu quero só terminar, porque a minha vontade é ficar falando do teu livro e do que você colocou aqui durante muito tempo, e eu preciso me conter, mas eu só quero terminar que quando eu vi o livro, quando eu vi a capa do livro, e eu vi lá a democracia equilibrista, bom, é claro, né, que a referência ao bêbado equilibrista é imediata, né? Mas aí eu pensei, será que é a democracia que estava caindo feito um viaduto? Né? E, de fato, a nossa democracia ela vinha caindo feito um viaduto. Né? E, de alguma forma, ela foi escorada e precisa ser reerguida. E ela precisa ser reerguida com a boa política. Né? Com a política que tem a base do conhecimento, que tem a base da técnica, que considera a ciência, né? Mas que decide, do final das contas, naquilo que for politicamente melhor para o povo. Por quê para o povo isso parece demagogia nesses dias? É porque a ideia de política, lá no Aristóteles, é a ideia da busca da felicidade para o grupo social. Então, resgatar a política como um grande instrumento, né, de construção de uma felicidade de todos, da sociedade. Né? Então, reerguer essa democracia que vinha caindo feito um viaduto, né, com a força da grande política. Eu acho que é assim que eu queria terminar, com uma mensagem de esperança e otimismo. Normalmente eu falo esperança e otimismo, eu sou sacana, porque eu sou só pessimista, mas a apresentação da Gabriela me deixa um pouco contente, um pouco diferente do que normalmente eu sou, me permitindo ser um pouquinho otimista com relação ao que a gente pode fazer. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Carlos, obrigada. E, Gabi, se quiser fazer os comentários, antes de passar para você, eu recebi aqui uma pergunta que já vou te passar, que é se você acha que, como você colocou, que o perfil dos técnicos e burocratas, né,
reproduz aí uma elite fortemente branca, de homens, se o novo processo que a gente tem visto nesse governo de tentar compor com maior diversidade vai fazer diferença, porque no Itamaraty a gente não viu isso acontecer, nem com a questão de gênero e nem com a questão racial, com as políticas que foram feitas desde o governo Fernando Henrique. Então, se você também já aproveitar e comentar sobre esse ponto, obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a generosidade do Carlos e essa aula maravilhosa aí. Acho que obviamente, você consegue falar do Weber muito melhor que eu seria capaz de falar, e você resumiu qual é o nosso argumento perfeitamente aqui, da retomada da política e da importância da política para a nossa vida em sociedade, né? Acho que essa é a grande questão, né? Até porque é importante lembrar um aspecto que eu não falei, mas assim, quando a gente usa a evidência para tomada de decisão, a alternativa nunca é única, existem várias alternativas, e alguém ganha e alguém perde com cada uma dessas alternativas. E é papel do político negociar quem ganha, quem perde, construir concordância, diminuir a perda para certos grupos que são mais vulneráveis e assim por diante. Alguém até fez uma postagem, um jornalista hoje, falando do caso do que aconteceu da desoneração da gasolina, não sei se vocês viram o caso, né, como foi resolvido, e alguém citou o livro e falou, ó, o que é a política, né? O Lula ouve argumento de um, ouve argumento de outro, tenta costurar, e no final ele toma uma decisão que está ali meio no meio, mas é isso, assim, é construir concordâncias, ou pelo menos diminuir os impactos negativos nos grupos que ganham e perdem, e isso faz parte da vida em sociedade, né? Então, nossa, Carlos, muito obrigada, foi maravilhosa. E a sua frase final aí do viaduto que estava caindo é exatamente o que a gente pensou. E aí, eu nem tinha percebido, mas depois vocês olham a capa é a bandeira do Brasil desconstruída, né? E eles puseram a faixa, ela parece um viaduto ao contrário, caindo mesmo, né? Quando você falou, eu olhei aqui e falei, tem uma coisa interessante. Sobre a pergunta que a Denilde trouxe, eu acho que são duas dimensões diferentes aqui que precisam ser tratadas. Um argumento é o argumento de que a política precisa ser mais representativa e a ocupação dos cargos políticos precisa ser mais diversa e representativa, e aqui a gente vai entrar em vários tipos de discussão, inclusive a ideia de você ter cota partidária, de você ter no parlamento representação, enfim, que tem uma lógica de representatividade e diversidade dentro do âmbito da política, né? E isso tem a ver, obviamente, quando o Lula fala, eu vou tentar equilibrar melhor gênero na distribuição ministerial, raça e assim por diante, mas isso tem muito a ver com a dimensão da política, e isso se resolve politicamente, quer dizer, a cada novo governante vai ter uma nova composição e uma nova cara desses ocupantes. Agora, outra coisa é falar sobre a cara dentro do Estado, a cara da burocracia, e essa não vai mudar a cada mandato, né? E aqui que nós temos um problema muito sério historicamente, porque o Estado brasileiro, isso tem tudo a ver com essa história do patrimonialismo que o Carlos comentou antes. Eu nem falo normalmente muito de patrimonialismo, porque eu morro de medo de apanhar, já apanhei tanto. A gente falava do Faoro no livro, a gente acabou tirando para não entrar em debates que a gente achava que não era o nosso argumento central, mas assim, a própria história do patrimonialismo e depois os traços que vão vir sobre isso vão mostrar que os grupos sociais vão tentar ocupar o Estado e se aproveitar do Estado da maneira que eles podem. Na medida em que você vai criando carreiras de elite muito bem remuneradas, que passam por concurso público, você tem um processo aqui de reprodução da desigualdade social que vai ser uma reprodução dentro do Estado e esses grupos tentando ocupar e se proteger lá dentro do Estado. Isso é um fenômeno esperado, não é surpresa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a cara da burocracia de maneira afirmativa e proativa para que isso deixe de acontecer ou não seja tão reprodutor de desigualdades sociais, né? Eu quero dizer aqui que esse é um processo diferente de pensar a composição política, de cargo político. A composição da burocracia, ela precisa ser pensada também com instrumentos de aumentar a diversidade dentro do Estado e reduzir desigualdades dentro do Estado. São duas coisas diferentes.
O aumento da diversidade tem a ver, por exemplo, com a gente estabelecer cota para concurso público. E aí, Denilde, embora o Itamaraty historicamente seja o lugar da exclusão, desde o governo, acho que segundo o governo Lula, você tem um processo de aumento do número de entrada, né, de diplomatas que passam no concurso, que conseguiu aumentar a cota para negros e negras. Então, você tem um processo já de mudança que vem a partir de cotas raciais, e podem ser cotas de gênero, e podem ser cotas de outros tipos, em concurso público, para você forçar uma mudança em termos de diversidade da burocracia. Uma segunda coisa é você tentar reduzir desigualdades dentro da burocracia. E isso a gente nunca fez, pelo contrário, a gente só está piorando desigualdades. Por que a gente piora desigualdades? Porque essas carreiras que são dessas pessoas que a gente já falou, são carreiras muito poderosas e conseguem brigar para ter mais poder e para ter mais regalia. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, hoje em dia, os advogados da AGU, eles conseguiram brigar recentemente para receber uma parcela do valor que eles conseguem ter de ganho de causa. Então, eles ganham uma causa para o Estado, igual o advogado ganha um percentual da causa, o advogado da AGU, que é um servidor público concursado, ganha um percentual da causa, ganha do Estado. E eles conseguiram aprovar isso em lei. Imagina se professor de escola pública consegue brigar para aprovar uma medida desse tipo. Eu quero dizer a desigualdade dentro do Estado ela vai aumentando, porque essas carreiras de poder vão conseguindo mais poder e mais regalias, e as outras carreiras não conseguem ter poder para brigar para diminuição de desigualdade. E essa decisão de diminuição de desigualdade e de aumento de diversidade são decisões políticas. Se isso vai acontecer nesse governo ou não, Denilde, eu não faço a menor ideia se eles vão querer comprar essa briga. Eu sei que a questão de cota para concurso, isso é mais ou menos consensuado dentro do governo. Agora, essa coisa de uma reforma que diminua a desigualdade, isso é um imbróglio que eu acho muito difícil o governo querer comprar. Pelo contrário, acho que tem aí uma sinalização de manutenção de algumas regalias e de algumas carreiras com mais poder, o que é um problema enorme, né? A médio e longo prazo a gente vai reproduzindo isso. Aí, só para fechar esse argumento, e por que é importante que a burocracia seja mais diversa, seja mais representativa? A literatura vai falar de dois argumentos aqui, e são dois argumentos muito discutíveis, eu sei, na ciência política, mas eu vou trazer os dois argumentos para vocês. A primeira é dizer, se o Estado é o espaço que representa o povo, a burocracia estatal tem que representar o povo. E é uma discussão quase normativa de dizer, se a sociedade é uma sociedade em que a maioria é negro, a burocracia também deveria ter maioria negra, porque assim a sociedade se sente representada. A gente vai chamar isso de representação simbólica. Então, em termos normativos, em termos simbólicos, seria muito importante que o Estado se legitimasse por um aumento da sua diversidade e do espelhamento aí da sociedade. Uma segunda questão, e aí tem pesquisas empíricas que mostram sim e outras que mostram não, Marcelo Marchesini, aí do INSPER, é alguém que estudava isso, não sei se vocês conhecem ele, é o que a gente chama de representação ativa, quer dizer, o fato de você ter pessoas negras no Itamaraty vai fazer com que essas pessoas tomem decisões diferentes do que as pessoas brancas tomariam. E são decisões que vão tender a diminuir a vulnerabilidade da população negra, porque eles representam mais o interesse da população negra dentro do Estado. Isso é o que a gente chama de representatividade ativa. É quando as características da burocracia ativaria processos decisórios mais representativos. Isso é uma super discussão, assim, não é nada consensuado, é uma disputa enorme na literatura, mas eu defendo em termos normativos que a nossa burocracia tem que ser mais diversa e a nossa burocracia tem que ser menos desigual, né? Porque esses traços que eu falei para vocês, eles se reproduzem também pela maneira como a gente vai compondo a nossa burocracia brasileira, né? Então, não sei se eu respondi tudo, mas... Excelente, não, respondeu sim, Gabi. E aí, uma outra questão aí para a gente também, está chegando aqui no final do período do webinar, e acho que se você puder falar um pouco, o Carlos também, que falou sobre a presença no setor privado e também no setor público, como que essa interação acontece, para o nosso público que é de relações governamentais,
como que essa relação, porque uma das coisas importantes para a área é sempre reafirmar que a técnica é um espaço onde é possível negociar e conseguir influenciar. Então, como fazer numa democracia em que você tem momentos em que a técnica ela é valorizada, em outros não, como que você também consegue, do ponto de vista de quem está no outro lado do balcão, consegue trabalhar com essa perspectiva. E aí, se o Carlos tiver algum outro comentário, a gente pode ir para o encerramento. Carlos, você quer responder primeiro? Quer que eu... Não, eu quero né, não vou nem pegar essa questão, só quero colocar um ponto aqui, é que esse problema, ele é um problema que ele não está só no Brasil, embora nós tenhamos essas características todas que talvez agravem. Eu costumo dizer que o Brasil tem todos os problemas do mundo agravados pelos seus próprios, né? E se você pegar dois livros que tentaram responder essa crise da democracia no mundo, o Yasha Monk, com O Povo contra a Democracia, e o Giuliano da Empoli, com os Engenheiros do Caos, né? Eles vão colocar como um dos fatores, né, primordiais ali para as pessoas começarem a ficar descrentes da democracia, etc., se afastar, a coisa dos especialistas. E ele vai falar dos juízes, dos advogados, dos economistas, dos especialistas. E dá uma carteirada mesmo, olha, eu sei o que eu estou falando, tá aqui. E que, é claro, vão contestar a política o tempo todo, né? Porque, afinal de contas, a tal da sensibilidade política você não aprende na escola, né? Entendeu? Você não tem um diploma, além de um diploma de mandato, né? E ela, portanto, ela é dificilmente testada. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, né? Mas o que se estabeleceu no mundo, e aí eu acho que as origens disso, Gabi e Denilde, todos os outros, eu acho que está num processo que vem lá da dona Thatcher, quando ela dizia que esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias, né? Então, o Estado não existe, a sociedade não existe, a política não existe, o que existe é o império, né, do individualismo e da técnica. Isso foi bem até... Criou riqueza, evidentemente criou riqueza, criou um baita de um processo de transformação tecnológico que está afetando o mundo terrivelmente hoje e tal. Mas em 2008, quando vem a crise pesada do sistema econômico, a crise econômica e financeira de 2008, aí é uma coisa interessante que eu costumo dizer em alguns textos que eu escrevi e nas minhas aulas, né? Quando o capitalismo passa por aquela grande crise, quem é o presidente dos Estados Unidos? É o George Bush, né? Quem é o primeiro-ministro da Inglaterra? As pessoas costumam dizer, é o Tony Blair, o Tony Blair. Eu falo assim, não é o Tony Blair, é o Gordon Brown, que ninguém lembra, que era um técnico, um contador. E Londres era a City Londrina era a segunda capital do mundo em termos de mercado financeiro, né? Então, essa coisa esse canibalismo, né, do técnico em relação à política, ele é absolutamente desprovido. No entanto, o técnico é importante. Aí vamos voltar para o Weber muito rapidamente. Quando o Weber fala que a burocracia ela é o suprassumo da racionalidade. Da racionalidade. Se ela não for racional, se ela atrapalhar a eficiência, ela não é mais burocracia. Ela é qualquer outra coisa, menos burocracia, né? Se ela não ordenar procedimentos, se ela não buscar a melhor medida, a mais eficiente, tudo mais, ela não é mais burocracia, ela não merece mais o estatuto de burocracia, né? Então, quando a burocracia ela trabalha para si mesma, ela está perdendo aquele sentido de eficiência que norteou a sua descoberta, né?
Se não é eficiente, não é burocracia. E quando eu falo eficiente, eu não estou falando eficiente do ponto de vista da gestão, tal, aquela coisa toda. Eu estou falando eficiente do ponto de vista da política, né? De você conciliar a melhor saída técnica, né, com a melhor decisão de como implementá-la, né? Enfim, essa discussão ela vai longe. Eu saúdo a disposição de vocês em discutir isso, né? Saúdo o trabalho da Gabriela. Quero saudar também, eu já mencionei, mas a Patrícia, né, que foi nossa aluna, né, lá no INSPER, talvez mais alguém aí que eu não vi, mas para quem foi nosso aluno, aparece para tomar um café, que serão sempre muito bem recebidos. Obrigada, Carlos. Você quer comentar, Gabi? Não, acho que só fechar muito brevemente para esse comentário especificamente que você colocou, Denilde. Eu acho que tem, assim, pensando em relações governamentais, né? Eu acho que tem dois elementos aqui colocados nessa discussão que são importantes. O primeiro, obviamente, relações governamentais significa tentar influenciar a técnica no sentido de apresentar possibilidades, evidências, né? Ajudar a fazer um pouco essa análise de possibilidades e de alternativas que a gente discutiu há pouco. Isso não significa, de forma alguma, prescindir da política ou dizer que essa discussão é uma discussão que basta, né? E por isso que eu acho que tem um outro lado aqui de pensar relações governamentais, que é esse lado da influência da política, de ser um ator político, e de ser um ator no debate público, onde a política vai acontecer. E tem uma coisa importante disso, que eu acho também, muitas vezes as pessoas esquecem, né, Carlos, com essa coisa assim, a minha empresa é uma empresa que tem entrada mais fácil no governo. Gente, qualquer coisa que faça com que a gente não tenha procedimentos iguais para todos e todas, que quebre a isonomia, é um problema para todos e todas nós, né? A quebra da isonomia não é que você está ganhando hoje, mas amanhã você vai perder, porque outro vai ter uma entrada mais favorecida e você ficou para trás. Então, acho que tem uma coisa aqui da gente disputar a boa política e defender a boa política como um princípio fundamental, independente de naquele momento a gente perder ou a gente ganhar, né? Porque isso sempre pode se alternar, né? Por isso que eu volto à frase lá do Weber, a burocracia, e quando eu falo de burocracia, procedimento, regra, transparência, racionalidade, eficiência, ela é imprescindível para o bom funcionamento da nossa sociedade. É isso que a gente tem que defender. E a defesa dos jeitinhos hoje pode ser bom e amanhã pode ser ruim para a gente, né? Então, acho que isso, só queria terminar com essa questão também de como é importante os atores do mercado também defenderem a boa política e também defenderem a boa burocracia. Gabi, só falar uma frase aqui que eu gosto dela, que é o seguinte: nessa história de cada um por si, né, que é essa mentalidade, né, a minha empresa tem uma entrada especial, né, a história de cada um por si, todo mundo termina só e mal acompanhado. Isso, excelente. Anotei aqui, vou te citar. Não, excelente, muito bom. Não, então, pode caminhar aí para o final, e queria agradecer imensamente a Gabriela pela disponibilidade, por trazer aí os insights sobre o livro. Eu realmente recomendo a todos e todas para lerem o livro. Tem aí e traz casos muito, muito interessantes, né? E traz um debate, como a gente viu, bastante importante para quem está na área de relações governamentais. Muito importante entender essa lógica, né, entre a boa política e a técnica, e como que você concilia aí todos os interesses. Então, obrigada, Gabi. Obrigada, Carlos, também pelos excelentes comentários e pela participação. Espero que a gente possa aí ter outras atividades com o INSPER. Acho que uma parceria que é bastante importante para o IRELGOV. E agradeço também a todos os associados, os que participaram e assistiram esse primeiro webinar. E já fica o convite para o próximo mês. A gente tem o próximo webinar, que vai ser sobre o tema da regulamentação e da profissionalização em relações governamentais. Então, agradeço imensamente a todos e boa noite.
Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigada, Gabi. Gabi, a gente tem que marcar um café, então.